Amém, irmãos. Wesley canta bem. Fiquei um anjo estava cantando, falei, quem era esse anjo? Nada abala a nossa vida quando nós conhecemos o propósito da vida. Se a gente conhece o propósito da vida, então, nada mais você tem um master plan, você tem um plano mestre da sua vida. Claro, isso é corrigível, isso pode modificar um pouco de acordo com a decorrência da vida. No entanto, quando acontece e que a gente precisa enfrentar alguns problemões, coisas inevitáveis ou evitáveis, algumas coisas que você tomou decisão voluntariamente, ou às vezes involuntariamente, sua vida é encurralada ou envolvida num lamaçal. Quanto você agita mais, você suja mais, pior. No entanto, quando você tem um propósito traçado da sua vida, isso ajuda a sua vida. Não é que você não vai sofrer problema, mas você sabe para onde você está direcionando a sua vida. E o apóstolo Paulo, nessa ocasião, conhecia muito bem quem ele era e por que ele vive, sua razão de viver. Então, graças a Deus, esse momento, eu acho que vocês são inesquecíveis na minha vida. Tá? Eu também gostaria de ser assim, né? Um pastor inesquecível, que não é aquele que tortura a sua vida, né? Mas aquele que realmente, usado pelo menos uma placa que direciona, né? Santos, aqui é Santos, Praia Grande, aqui é Guarujá, não tem aquela placa, eu sou placa, porque caminho é ensino de Jesus Cristo. Quando placa apagada, tem que pintar de novo. Se placa direcionar lugar errado, tem que consertar. Então eu sei que eu sou uma placa, tá? Eu não sou caminho é Jesus Cristo. Então, irmãos, eu gostaria que indicasse bem para que vocês realmente andem firmemente no Senhor. Amém? Aí que eu esperei tanto esse tempo, todo o meu ministério, Wesley, que eu sou pastor, eu fui ordenado em 91. 90 ou 90, acho que 91, é isso mesmo. Dia 3 de janeiro de 91, então já faz 26 anos, 27 anos. Sou de pastor e contando evangelista, tudo isso, eu já mais de 30 anos. Então eu sei um pouco de palavra de Deus, né? Ainda preciso aprender mais. Mas o livro que eu gosto mais, livro que realmente eu li mais, estudei mais, é Romanos. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo exposição de carta aos Romanos na minha vida. Ninguém está emocionado, somente eu. Tudo bem. Você está esperando, né? Eu quero ver. Tá? Então, eu esperei esse momento para compartilhar, porque Romanos é um livro, uma epístola, é fantástica, que não há outra pessoa, outro escritor da parte da Bíblia melhor que apóstolo Paulo respeito a explicar sobre quem é Jesus Cristo e também como viver uma vida cristã. Então, para a gente é muito importante. Porque você pode conhecer Deus. Pessoal, eu pergunto coisa que você pode responder. Tá? E nunca vai dar assim, você sempre vai acertar só. Tá? A gente pode conhecer Deus? Se você responde sim, está certo. Se você responde não, também certo. Por isso que eu perguntei. Se alguém falou não, você está certo, porque
como um ser humano pode conhecer Deus? Mesma coisa que uma formiga andando palma da sua mão. Como essa formiga conhece seu nome e que tipo de prato você gosta, que trabalho que você faz, qual é o plano da sua vida? Formiga sabe? Não. Somos pior, ainda menor do que essa formiga diante de nosso Criador Deus. Então, como nós conheceremos a vontade, o pensamento de Deus? Então, não. Mas se você falou sim, também certo. Por quê? Por isso nós precisamos de Jesus Cristo. Deus está em Jesus Cristo. O que é isso? Como Deus está nele? É uma expressão, isso quer dizer que somente através da vida de Jesus Cristo nós conheceremos quem é nosso Deus. Amém? Então, se você falar sim, também certo. Porque isso já subentende que você conhece Deus conhecendo Jesus Cristo. Amém? Mas quem conhecia muito sobre Jesus Cristo é ele, Paulo. Ele conhecia ponta a ponta. E ele descreve sobre Jesus Cristo. Assim que você conhece Jesus, você está conhecendo quem? Irmãos, conhecer Deus é uma coisa fabulosa. Isso é um recurso extraordinário. E também, conhecer Deus, você nem imagina o que você está conhecendo, como que você vai crescer. Porque Deus conhece minha vida muito mais do que eu conheço minha vida propriamente. Concorda comigo? Não concorda? Tudo bem, tá? Mas eu vou, tá? Mas você, depois você vai concordar. Eu não vou forçar, tá? E apóstolo Paulo ensina o que é a vida, como viver a vida cristã. Isso que a gente quer viver, né? E assim, apóstolo Paulo, quando ele escrevia essa epístola aos romanos, ele ainda não foi para Roma, tá? E essa igreja que ele está falando aos irmãos, também ele não plantou esta igreja, não. Provavelmente, quem plantou essa igreja é nada mais aquele diáspora, aqueles judeus que foram dispersos toda a redondeza que chegou até Roma. Ou alguns romanos, cidadãos, que foi evangelizado pelo primeiro judeus cristãos. Então, eles que levantaram a igreja. Então, o apóstolo Paulo ouviu essa fama, que lá na Roma tem uma igreja cristã. Então, para eles, com muito amor, muita preocupação, como ele nunca foi, ele sempre sonhou realmente ir na Roma, pregar o evangelho lá e para César, mas quando ele vai como um preso. Lembra, pessoal, que a gente estudou Atos. Então, esse livro foi escrito antes de ele chegar como preso em Roma. Mas ele escreve esse livro com toda a autoridade para ensinar quem é Jesus Cristo e como viver essa vida cristã. Interessante, ele começa esse livro dessa forma: Paulo, servo de Jesus Cristo. Já começa assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Eu conheço, irmãos, tradução português é uma tradução fabulosa, porque tradução esse Almeida, essa atualizada, é uma tradução antiga. Que realmente pessoas estudiosos traduziram de palavra original diretamente. Então, uma das versões é rica, né? Então, irmãos, pode pegar a Bíblia, a nova versão internacional, ou corrigida, ou até linguagem de hoje, é bom você saber, mas eu recomendo que cada um de vocês tem que ter uma Bíblia atualizada na sua casa para comparar com outras Bíblias que traz realmente tradução quase perfeita. Irmãos, então o apóstolo Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo, né? Você pode ler epístola que foi escrita pelo Paulo, chama Epístola Paulina, né? É Paulo que escreveu, começando com Romanos, né? E 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, e 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteos, né? E Titos, Filemão, aí vai. Se você ler todas essas coisas, e você vai sentir, aqui é o único lugar que o apóstolo Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo.
E outros livros ele fala que é Paulo como apóstolo de Jesus Cristo. Mas aqui ele se apresenta como servo de Jesus Cristo e também no Tito ele se apresenta servo de Deus. Quem também se apresenta como servo de Jesus Cristo, servo e apóstolo de Jesus e Deus, foi Pedro, no segunda epístola de Pedro. Então imagina aqui Romanos, Paulo se apresenta para eles, que nunca foi visto, né, que conheceu, e amando aquela igreja, queria ajudar e servir aquela igreja, irmãos, se apresenta Paulo como servo de Jesus Cristo. E é assim que começa esse versículo. É uma tradução boa, mas eu prefiro minha tradução. A palavra original começa assim, Paulus, Doulos, Christus, Jesus. Aí começa. Então, todo livro, quem que escreve um livro assim? Geralmente, essa é epístola, né? Epístola é igual carta, né? Carta. Quando você escreve carta, geralmente a gente escreve carta como? Meu amado, querido Wesley. Não escreve assim? Geralmente a gente escreve, primeira introdução, quem recebe? Destinatário, certo? Nunca escreveu carta, tudo bem. Mas é assim, pessoal, tá? Destinatário. E que dirige a pessoa. Mas Paulo não. Ele primeiro coloca ele. Paulus, Doulos, Christus, Jesus. Aí ele escreve, né? Então, a tradução está certa, né? Paulo, servo de Jesus Cristo. Mas essa palavra doulos que me pega e me incomoda. Essa palavra doulos pode traduzir como servo. Mas, na verdade, naquela época em Roma e também sua palavra original, sua tradução, é nada mais escravo. Doulos é escravo. Então, na verdade, tem que ser traduzido o quê? Paulo, escravo de Jesus Cristo. Por que isso é importante? Naquela época, em Roma, sem escravo, a cidade não funcionava. Porque 1/5 da população é formado essa classe de escravos. Naquela época, como que pessoas realmente produziam número de escravos? Através da guerra, puramente guerra. O Império Romano invadia uma nação, uma região, um país, aí que eles vencem a sua vitória em recompensação, eles saqueiam todas as fortunas e as pessoas. Uma vez que essa pessoa perde sua nação à guerra e se torna prisioneiro da guerra e ele se é deportado para Roma, ele se torna, não é mais gente, mas para mercadoria. Uma mercadoria. Não é gente, não. Servo é gente. Servo. Escravo não é gente. É o quê? Coisa. Pertences ao seu senhor. Então, essa tradução é muito importante. Só que pessoas tinham um receio de traduzir. Então, optou segundo a opção da tradução. Primeiro, essa palavra doulos significa escravo. E pode ser servo também. Então, a pessoa pegou segunda opção. Por quê? Já imaginou? Alguém chama Stella, você é escrava de Jesus Cristo. Ninguém vai gostar. Escrava? Eu sou escravo? Não, você é servo. Aí, pessoa mais... palavra fica mais suave, né? Eu sirvo ao Senhor. Eu sou serva. Mas já imaginou? Você é escrava. Vem, meu escravo. Se não vem, escravo morre. Porque é coisa. Agora, servo pode dar, eu posso fazer isso. Senhor, me espera, tá? Eu tenho essa adiantada, eu trabalho, depois eu faço, te atendo. Mas você escreveu o quê? Quando o Senhor chama, como que responde? Sim, mestre. Acabou. Morre agora. Como que tem que responder? Sim, mestre. Por quê? Escravo. Mas a igreja escondeu essa tradução para não espantar cristãos. E muitas igrejas falam sobre prosperidade da nossa vida. Sim, somos filha abençoada, filho promessa de Deus. Mas tem que entender e você tem que admitir que você é escravo de Cristo.
Mas por que escondeu isso? Porque uma nomenclatura muito pesada. Porque você não é uma coisa. Sim, a gente ama o Senhor, mas a gente não é escravo. Quando você fala escravo, a primeira coisa que pensa é o quê? Você perdeu sua liberdade. Não é assim? Seus direitos. Você tem valor da sua vida. Você perde tudo isso. Você tem sonho, você perde tudo isso. Mas aí que tem grande falácia. Não é assim. Irmãos, por que o apóstolo Paulo se coloca como escravo de Jesus Cristo? Eu sou Paulo, eu sou escravo de Jesus Cristo. Porque ele se apresenta dessa forma tão importante, a sua apresentação. A primeira impressão não é importante, pessoal? Primeira impressão é importante. Então, por que ele faz isso? Naquela época em Roma, como eu disse, uma cidade, a sociedade é composto com várias classes social, mas também tinha um grupo de escravos que fazia 20% da população. E 1/5 é escravo. Então, se tiver 4 cidadãos romanos, tem que servir eles. Essa proporção, né? Não pode ser muito também, senão vai acontecer rebeldia. Então, rebelião, né? Então, era 1 para 4 cidadãos. Então, 20% era escravo. Esses escravos foram produzidos através da guerra. Tem várias categorias de escravos, mas entre escravos, também escravos, que todo mundo almeja. Eu também queria ser como ele, aquele escravo. É nada mais aquele que trabalha para seu senhor, trabalha em Roma. Roma, pensando agora, igual Nova York, igual São Paulo. Tem todas as raças, todas as pessoas misturadas. Mas geralmente quando pessoas capturam ou compram escravo, eles mandam para sua fazenda, suas obras. É aqui. Lá, se eles trabalhando lá tem um outro inspetor, que cuida, guarda. Mas quando um escravo é inteligente, ou ele tem sua profissão, tipo médico, contador, e aí uma coisa que marceneiro, ia falar mercenário. Aí, se tiver essas coisas, sabe mexer, né? Computador, sabe mexer, né? Site. Então, essas pessoas deixam para sua casa. E esses são privilegiados, porque eles comem o que seu senhor come e vestem o que seu senhor dá, geralmente da mesma roupa. Por isso, escravo que vivia naquela época em Roma, é muito difícil você distinguir esse escravo ou não pela aparência, porque se cara vive na casa de governador, senador, ele usava roupas boas. Então, pessoas não distinguiam, não podia distinguir. Mas, claro, lá tinha sempre escravo ou cidadão verdadeiro. E também, eles até educavam os filhos do seu senhor. E se cara é professor ele era dos outro país, que veio lá, era reitor da universidade, mas foi prisioneiro da guerra, então ele podia ensinar os filhos. Professor de inglês, professor de japonês, chinês, pode fazer isso. Então, o escravo que vivia na casa do seu senhor era a melhor posição. Porque se ele trabalha a dedicação total, seu senhor, se gosta dele, pode dar libertação. Aí ele se torna um homem livre. Então, se ele vive com seu senhor, ele se sacrifica totalmente para que um dia pode ser um homem livre em sua recompensa. Então, tem esse tipo de escravo. Tinha escravo de primeira geração e escravo da segunda geração. Por quê? Se a pessoa é um escravo da primeira geração, o que é? Esse escravo foi capturado pela guerra. Mas tem segunda geração, que nada mais foi nascido, né? Gerado com seus pais que é escravos. Diferença é a seguinte: primeira geração de escravo, eles têm lembrança dos seus pais. E também eles sabem o que é liberdade. Mas segunda geração não sabe o que é liberdade, porque já nasceu como escravo e já viu aquele sistema. Então eles não pensam outra coisa. E também nem tem saudade dos seus ancestrais, né? Acha que tudo é escravo mesmo. E também
e não lembra do sua origem. Assim por diante. Mas uma coisa é certa, não importa ele é primeira geração ou seus descendentes da escravidão, essas pessoas, se ele é escravo, pessoas se lembravam algumas coisas definitivamente. Primeiro, se a pessoa é escravo, esse escravo, toda a sua posse, todo o seu direito pertence a quem? Pessoal, eu pergunto só o que você pode responder, tá? Seu senhor, né? Não é assim? Ele tem direito? Não. Seu senhor que tem direito. Então, toda a sua vida, né? E todo o seu direito pertence a seu senhor. Muito bem. Segundo, ele é totalmente dependente ao seu senhor. Por quê? Se seu senhor dá comida, ele come. Se não dá comida, não come. Ele é totalmente dependente ao seu senhor. E terceiro, para escravo é obediência total. Não é parcial, não. Total. Se não obedeceu, pode morrer. Esse escravo não é gente, escravo é coisa, pertence do seu senhor. Então, quando o seu senhor dá uma ordem, só executar. Se morrendo, morre assim mesmo, porque é escravo. Já ia morrer na guerra mesmo. Lembra no Velho Testamento, quando Deus manda, né, matar tudo aqueles que, né, inimigo, ele pode ser morto tudo. Mas pegou e se salvou, então sua vida pertence ao seu Senhor. E obediência total. E o outro, dedicação total. Aí eu vou dedicar, não, dedicação total. E o outro, responsabilidade é sua responsabilidade. Não pode reclamar de condição, porque tem que se responsabilizar. Por que o apóstolo Paulo usou esse termo que ele é escravo de Jesus Cristo? Por quê? Quando ele fala escravo, pessoas de Romanos, em Roma, conhece ou não conhece esse termo? Ele já sabe o que ele está falando, porque isso é vida cotidiana deles. Quando a gente fala assim, quando você sai da fora, quando a gente vai fora, né, pessoa que brasileiro que vive lá fora, a pessoa sempre tem saudade de quê? Pãozinho, pessoal, pãozinho. Aquele cheiro de pãozinho. Padaria, quando até a gente, né, fica, né, boca suculenta, não é assim? Saliva assim. Mas imagina a pessoa de lá. Minhas filhas, sabe o que elas pedem quando a gente viaja, visitar? Papai, por favor, traz coxinha. Ainda bem, né? Já imagina, traz dinheiro aí, fica difícil. Mas, traz coxinha, se dá esfia. A gente não pode levar essas coisas, mas a gente congela, faz um pacote vácuo assim, né? A gente tenta levar. Se foi descoberto, a gente entrega, joga fora, tudo bem. Mas a gente tenta. Aí sempre passou, tá? Sempre passou. Então, porque tem saudade. A última vez, minha filha me pediu, pai, traz feijoada. Tá bom. Tá. Aí levou enlatada. Aí elas tiraram foto. Filhas todas reunidas, mandei só uma enlatada, mas jogou muita água. Aquele feijoada meio, né, aguada. Mas ficaram felizes da vida. Porque a gente tem saudade dessas coisas, né? Porque você sabe o que você comeu, o que você faz. Como assim? Quando o apóstolo Paulo falou, eu sou escravo, essas pessoas sabiam assim, sentindo na pele mesmo. Tá? Não é assim. Hoje em dia a gente toma todo o suco tropical nordestino, não é assim agora? Mas antigamente, se eu falo assim, pessoal, aquele sabor de pitanga, sabe? Quando eu falo suco de laranja, você sabe, né? Quando eu falo suco de pitanga, quem dá para sentir aquele sabor? É pouca gente. Suco que eu gosto é suco graviola. Conhece graviola? Tá bom. Conhece suco de cajá? Suco de cupuaçu? Suco de umbu? Muito bem. Mas pessoa que não vai... O pastor virou agora índio, hein? Porque
Pessoa não sente, mas pessoa que já bebeu, experimentou, já sabe, né? Mesma coisa, só que isso que aconteceu, né? Na nossa igreja, primeiros anos assim, a igreja tinha... Nossa igreja começou com 7 pessoas, né? Domingo passado foi 16º ano, 7 pessoas jovens. A igreja era a igreja dos mendigos, pessoal. É pobre. Quem mais rico era só eu. Eu que pagava café, eu que pagava almoço, pessoal. Almoço naquela época, como a gente era muito apertado, esse dia eu não vou muito por quilo não, porque eu era rei dos por quilo, tá? Sempre ia a restaurante só por quilo. Só que por quilo também. Agora mudou. Naquela época tinha muita competição. Você tem que almoçar depois de 3 horas. Espera, a gente depende do restaurante. 3 horas adiante, eles pagam só 50%, metade do preço. Então a gente espera. Entra 3 horas, a gente entra, né? Porque tem que entrar rápido, porque o que sobrou, o resto, você tem que pegar melhores partes, né? Então, naquela época eu lembro que eu levava jovens assim, nordestinos que vieram. Aí a gente, depois de 3 horas, a gente entrava para pegar, né, prato assim, sair metade do preço. Aí a gente pega tudo assim. Aí a pessoa pergunta, né, que o senhor quer beber? Então, para mim, sempre, você sabe, né, Coca Zero. Naquela época eu bebia Pepsi Twist Light, tá? Então, eu pedia isso, ainda não tinha Coca. Quem lembra, né? Tinha Pepsi Twist Light. Aí eu bebia isso, meus amigos de nordestino, né? Jovens, pediam o quê? Suco. Que escutei, eu fico já assustado. O suco é quase preço do prato. Mas esse amigo só pedia suco. Aí eu falei, tá bom. E pede mais. Cara, toma 2, 3 sucos. Então eu penso assim, por que eu esperei até 3 horas? Eu pedi tudo, né? Essa economia por causa desse suco. Aí um dia eu aguentei, não consegui aguentar. Eu falei assim, por que você pede suco? Você não sabe. Olha cardápio. Eles não olhavam cardápio. Olha aqui, ó, preço de suco. Agora suco está barato. Aquela época, suco é coisa chique, pessoal. Olha, ainda suco nordestino, mais caro ainda. Aí eles falaram assim, pastor, desculpe, na minha terra, suco é mais barato que a água. Aí que eu entendi. Eles não sabiam. Então, pessoal, entenda bem, porque eu estou falando tudo isso. Quem estava lendo essa carta de apóstolo Paulo, o que significa quando ele falou que eu sou escravo de Jesus Cristo? Ele sabia muito bem. Essa dependência total. Toda a sua autoridade e direito pertence ao seu Senhor. Ele tem que ter obediência total. Ele tem que ter dedicação total. E ainda responsabilidade é para ele só. Ele sabia tudo isso. Repita comigo. Eu sou escravo de Jesus Cristo. Não gostou, né? Mas vai entender, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, começa assim, primeiro versículo, por favor. Paulo, servo de Jesus Cristo. Na verdade, a gente o quê? Sublinha, se tiver Bíblia, escreve, né? Servo e coloca lá escravo, tá bom? Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolos. Ele é escravo, mas ele foi chamado a ser apóstolo. Apóstolos não é categoria mais alta, uma sua hierarquia mais alta do que pastor, né? Tem igreja que chama assim, ele é pastor, eu sou apóstolo. Isso é bobão. Apóstolos, porque não estudou, né, a palavra original. Apóstolo significa o quê? Enviado. Office boy. Delivery. Está entendendo? Entregador. Tem que estudar um pouco, pessoal. Ele é apóstolo, ele é aquele que foi enviado. Enviado, separado para o Evangelho de Deus. Então ele entendeu. Esse tema central de Romanos é Evangelho de Deus. Evangelho Theo. É Evangelho de Deus. Quando fala Evangelho de Deus, esse de proposição é possessivo.
Eu estou falando gramática portuguesa, pessoal, tá? Evangelho de Deus. Aqui tem dupla significação. O que é isso? Quando eu falo assim, essa é casa de pedra, significa o quê? Essa de, né? Falar qualitativa. Casa de pedra, então eu sei que isso é feito de casa de tijolo, casa de madeira, casa de palha, bangalô, né? Esse de o quê? Qualidade. Mas quando eu falo assim, casa de Pedro, casa de Carlos, isso significa o quê? Posse. Pertence a quem? Não é casa feita de Carlos. Casa de Carlos significa o quê? Dono é? Essa casa pertence a Carlos, pessoal. Então, quando a gente fala Evangelho de Deus, tem duplo cognício. Significa dois sentimentos, dois entendimentos. Que esse Evangelho é qualidade, é feito de o quê? Divina. Divino, esse Evangelho é tremendo poder de Deus. Ainda esse Evangelho pertence a quem? Deus, não é do homem. Vem de Deus, Evangelho. Por isso, irmãos, Evangelho é muito poder. Por isso a gente tem que falar sobre Evangelho. Se você só fala, não precisa você evangelizar, porque a palavra em si vai tocar a pessoa. Só que Deus usa a nossa vida. Então, o apóstolo Paulo falando assim, ó, eu sou Paulo, eu sou escravo de Jesus Cristo, mas essa vida de escravo eu tenho um propósito, porque Deus me chamou, enviou para todas as raças para falar sobre Evangelho de Deus. Então, o que é Evangelho de Deus? Versículo 2. O que é Evangelho de Deus? 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras com respeito a seu filho. Então, o conteúdo do Evangelho é o quê? Do seu filho. Fala filho, maiúsculo, né? Filho. Então, se você evangelizou, você falou sobre Evangelho, se não falou sobre filho, você não falou Evangelho. Porque Evangelho, escrito aqui, com respeito do filho. Só que esse Evangelho não é novidade, porque versículo 2 diz, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio do seu profeta nas Sagradas Escrituras. Isso já foi prometida. Então, quando chega o Evangelho, isso é só para confirmar. Mas o mundo não é assim, né? Esse dia eu fui comprar um celular para minha esposa, né? Porque ela viajou, durante a viagem, caiu esse celular dela e que não está funcionando, então tem que investir, né? E ela já comprou, recebeu presente de capa, né? Original. E nós fomos. Ia comprar aquele, já saiu da linha. E aquela capa é $50. Original. Se fosse eu não comprava não, ainda bem que ela não está aqui. Mas ela compra a capa primeiro, o que é isso? Porque muda, pessoal, celular muda cada 3 meses. Não comprar essa última novidade, porque mês que vem vai lançar o 8. Eu já estou falando, tá? Eu não trabalho lá, mas eu já sei, tá? Então, nossa vida é assim, se você comprar novo, se torna já velho. Você comprar novo, se torna já... É muito rápido. Eu lembro, eu não sou experto de computação, mas uma coisa que eu lembro, eu gosto do Bill Gates, eu gosto do Steve Jobs, né? Eu aprendo com eles. Bill Gates, eu lembro, quando ele, primeira vez que ele lançou seu programa Windows, ele falou assim, meu programa Windows é imperfeito, vai ter muito problema. Então, quando você usa, usuários, clientes usa, e quando tem um problema, fala com a gente vai ter um departamento que recebe tudo isso, a gente vai adaptando, aí sempre lançaremos mais perfeita, mais assim, menos erro para vocês. Ele falou assim, isso que a gente vai fazer sempre upgrade para vocês. Isso quer dizer o quê? Ele vai vender esse programa resto da vida, né? Toda a vida, porque upgrade.
Aí que vai. Aí que a gente aprendeu, né? Até filme. 1, 2, 3. Não é assim? Pô, aquele cenário já terminou. Mas não, quer fazer o outro. Não é assim? Upgrade. Mas o evangelho não tem upgrade, pessoal. Porque isso foi prometida por Deus e agora chegou. Amém? Já imaginou? Sempre fazer upgrade da salvação? Graças a Deus. Isso é coisa do homem, porque Deus é perfeito. Ele prometeu nossa salvação e agora chegou. Acabou. Não fala amém? Amém. Isso é graça. Vocês nem imaginam assim, não? Você salvou todo mês pensando, eu perdi salvação, pastor, agora eu tenho que fazer upgrade. Aí depois, você não estava abençoado, aleluia, eu estou abençoado, e depois, dia seguinte, eu estou perdido porque está escutando minha salvação. Está louco? Ai, minha salvação entrou vírus, alguém hackeou. Está louco, pessoal? Como que você vai viver? Mas nossa salvação é definida, perfeita, acabou. Amém. Amém. Ninguém toca nossa salvação. Isso que está falando. Só que quem é esse filho? Interessante, o apóstolo Paulo não fala. Primeiro ele fala que ele é escravo de quem? Jesus Cristo. Qual é o propósito? Por causa desse evangelho de Deus. Qual é o evangelho de Deus? Uma coisa que prometida por Deus já, que nada mais fala sobre a respeito do filho. Não fala que Jesus Cristo, fala que é filho. Só que esse filho tem que comprovar que realmente esse mesmo. Ele tem dois sinais para comprovar que é filho mesmo. Que é versículo 4. Não, versículo 3. Tá? Versículo 3. Vamos lá, todo mundo junto? Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Esse filho tem que sair linhagem, genealogia de Davi. Esses dias a gente está estudando, né, momento devocional de Isaías, a gente não estudou, e árvore de raiz de Jessé sairá um renovo, não é assim? Justamente essa linha. Domingo passado a gente compartilhou, né, palavra de mulher samaritana com Jesus Cristo. Jesus Cristo não falou, vocês adoram, não é este monte nem Jerusalém, vocês adoram o que você não conhece, mas a gente adora o que a gente conhece, que salvação vem de judeus, não é assim? Essa linhagem que está falando. Então, carnalmente, tem que sair da linhagem de rei Davi. Esse é carnalmente. E versículo 4. Foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, saber Jesus Cristo, nosso Senhor. Espiritualmente ele tem que morrer, né? Falando poder, ele tem que morrer carnalmente, ele tem que ressuscitar. Então, uma pessoa que tem que nascer da genealogia de Davi e tem que ressuscitar. Essa pessoa é quem é? Jesus Cristo. Essa pessoa é Jesus Cristo. Aí que ele fala, sabendo que é Jesus Cristo. Então, qual era a vocação de Paulo? É Evangelho de Deus, que tem esse conteúdo de que é filho é comprovado, carnalmente é a raiz de Davi e pelo poder de Deus ele tem que ressuscitar entre mortos. Esse é Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo conheceremos o poder de Deus. Através de Jesus Cristo nós teremos nova história. Através de Jesus Cristo a gente não entende, porque muitas coisas já passaram na nossa vida. Como disse Eclesiastes, rei Salomão, uma geração vem, outra geração vai. Não existe nenhuma geração que permanece, mas terra continua. Uma geração vem, uma geração vai. Só existe geração em transitórias, em movimento. Nenhuma geração pode permanecer aqui na terra. Jovens falam assim, a geração velha está indo embora. Quando você acaba de falar, você também tendo uma geração que indo embora. Aí vem outra, mas terra permanece. Irmãos, aqui, o que a gente tem que aprender, através de Jesus Cristo, entenderemos a vida cristã. Através de Jesus Cristo. E, por último, versículo 5.
Vamos lá, versículo 5, todo mundo junto? Por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Lá tinha muitas pessoas vivendo, igual São Paulo. Roma era igual São Paulo, tinha todas as raças. Lá, apóstolo Paulo sentiu muito sua vida grata, pela graça de Deus, porque Deus chamou ele, nada mais, esse enviado para falar sobre o Evangelho de Deus. Qual é a razão de você viver bem? Qual é a razão de você ser melhor aluno? Qual é a razão de você ser profissional, eficiente? Qual é a razão de sua família ter que crescer? Nada mais onde você estiver. Através da sua família, seu lar, seu trabalho, até seu ser. O nome do Senhor seja anunciado. Amém. Agora a gente tem um propósito. Antigamente a gente queria ter dinheiro, queria ter fama, queria ter posição boa. Status quo realmente almejado, desejado para outras pessoas. Mas isso era o quê? É passageiro. Nada mais a gente queria pegar mesmo, abraçar uma felicidade tão curta, tão descartável. Mas agora nós sabemos o que é uma felicidade duradoura, uma felicidade contínua, uma felicidade constante. Aquela vez uma felicidade que a gente corria, nada mais, uma felicidade que você não pode passar para gerações. Mas agora uma felicidade que você pode deixar como herança aos seus filhos. Sua vida, ponto de vista, valor, totalmente transformada, porque você começou a conhecer Deus através do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Só que ele estava meio de gentios. Como a gente é espalhado meio de gente. Pessoal, eu falo francamente, eu odiava o Brasil. Porque eu sou caçula da família. Eu sofri muito para aprender português. Ainda bem que minha esposa não está aí. Se ela estiver, quando terminar a conta, ela já me chama. Artigo está errado aqui, pronunciação, verbal, conjugação. Pô, eu quis ter letra PUC, mas não dá. Ainda erro, porque não é minha língua materna. Escrever, eu sei onde que está errado, eu vejo, mas fala já saiu da boca, fazer o quê? Quando eu estou cansado, pior ainda. Vai começar total. Por quê? Até pronunciação. Eu falo assim. No princípio, eu falo assim. Não falo assim. Aí confundi. Porque em inglês, princípio, fala príncipe. Ela tem acento na frente. Tá, às vezes fica tudo. Agora eu estou condição. Dá para ver, né? Hoje estou errando menos, certo? Então, pessoal, ouça a palavra. E conteúdo, por favor, tá? Não essas coisas, detalhes. Então, você vai ser escandalizado, tá? Comigo. Então, irmãos, ele vivia como a gente aqui. Muitas raças misturadas. Mas ele sentiu a graça de Deus. Deus me chamou. E ele me deu esse Evangelho de Deus. Eu estou conhecendo quem é Deus. Eu estou conhecendo através de Jesus Cristo. E ele se posiciona como escravo de Cristo. Na verdade, você não queria ser escravo de Rei dos Reis e Rei dos Criadores e Deus. Mas pouca gente fez amém, mas tudo bem. Eu ainda não quer ser escravo. Pode esperar um pouco, que você vai chorar daqui a pouco. Então, isso que ele falou. Versículo 6, todo mundo junto. De cujo número sois também vós, chamado para seres de... O que é isso? Não somente eu, não. Vocês também. Versículo 7 continua. A todos os amados de Deus que está em Roma, chamados para seres de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai do Senhor Jesus Cristo. Outras palavras seria assim, versículo 7. A todos os amados de Deus que estás em São Paulo, em Perdizes. Não é assim?
Que nós também o quê? Escravo de Deus. Eu vou finalizar a palavra de Deus, que nós, presbítero Daniel, vai me ajudar para emocionar. Você precisa um pouco de emoção. Eu sei que semana passada foi difícil. Irmãos, na verdade, se você quer viver sua vida com a felicidade eterna, uma felicidade contínua, você tem que ser escravo. O que é um trabalho? Você trabalha numa empresa. A empresa comprou seus direitos. Horário determinado, eu pago esse salário durante esses dias, esse horário. Você tem que trabalhar aqui para mim. Seus talentos, sua profissão, suas qualidades, potência, poder, seu tempo inclusive. Porque eu te pago. Então, funcionário significa você, aquele horário você é escravo daquela empresa. Minha palavra é forte? Não, funciona assim. Quando você viaja, aqui tem minhas ovelhas que gostam de viajar a Orlando. Tá bom, vai viajar a Orlando, tá bom. Eu não vou a Orlando, mas eu vou um dia. Por quê? A pessoa vai no Orlando, quer economizar dinheiro, com hotel e comida e tal. Aí eu falo, não vai não. Se você quer economizar dinheiro, não vai não, fica aqui. Você viaja e você quer economizar? Não, viajar é o quê? Gastar dinheiro, pessoal. Você poupou, lutou tudo para gastar. Ah, mas eu não posso gastar muito. Então não vai. Não vai Orlando, não. Vai para Santos. Eu sei. Lugar mais sai em conta. Mas pessoa que viaja, eu vou para Paris. Mas eu vou. Fez toda a conta, eu tenho que economizar. Por favor, não vai não. Eu conheço um bairro lá no lado de Brás, chama Paris. Vai para lá. Vai para lá. Pessoa que viajar e quer economizar. Acho que é absurdo. Não, quando você quer viajar, você quer viajar como rei e rainha. Lógico, não tem toda aquela exuberância, aquele todo dinheiro, mas você, dentro do seu limite, você quer regozijar sua vida, regalada, deleitar nos seus, não é assim, gustos, não é assim? Aí você vai num hotel, você vai num restaurante lá fora, você quer ser bem tratado porque você está pagando, porque você trabalhou, você suou para fazer aquela economia, agora você quer o quê? Me trate bem. Por isso a gente, quando viaja, a pessoa trata mal, fica mal mesmo. Hotel, não é que o hotel pode ser, tal, mas pelo menos recepção, né? Tem que recepcionar. Se pede toalha ou pede mais sabonete, geralmente mulheres pedem mais sabonete. Eu não sei, pessoa sempre traz, né? Chave, aquele cartão que não presta, estou sempre de lembrança. Mas tudo bem, por que isso? Porque você pagou. E você tem direito. Pode pedir. Tem coisa que você pode trazer, coisa que não pode trazer, tá? Mas, por quê? Você está pagando. Você foi no restaurante. Homem vai escolher restaurante pelo preço. Mulher escolhe restaurante pelo ambiente. Quem tem ouvido ouça, jovens, tá? Homem escolhe restaurante pelo sabor do prato. Grande, gostoso, não é assim? Delícia e ainda barato. Não importa, lá tem chiqueiro, lá não importa. Mas a mulher não. Não pela comida, não. Ela quer ser tratado bem. Repita, somente o homem. Se tiver aqui marido que sentado aqui, né? Irmã Sônia, marido. Só o marido fala assim: meu amor, eu sou seu escravo. Eu aprendi que
ser marido é ser escravo para sua esposa. Mas não pela obrigação, mas pela alegria. Mas então, a esposa é somente minha dona? E ela também, a esposa, tem que falar para o seu marido: eu sou sua escrava. Então os pais são o quê? Escravos aos seus filhos. Entenda bem. O que é melhor igreja, pessoal? Melhor igreja é aquele que possui maior número de escravos de Cristo. Mas não pela opressão, não forçadamente, mas sim alguém te conhece ponta a ponta. Esse não é gente, mas sim Deus. Ele nos sustenta todas essas coisas. O que você nem consegue imaginar. Você fala assim, toda vez sua boca fala: não dá mais, nunca vai dar certo. Não. Mas aquelas coisas que você falou repetidamente, e até ficou memorizado, só sai aquela palavra, mas até somente Deus pode mudar sua história. Porque Ele é Deus. Eu gosto dessa palavra. Deus é Deus, somos gente. Amém? A gente não é Deus, tá? Deus é Deus. Ainda bem. Ele é Deus, somos homens. Então, pessoal, ensinando a palavra aqui. Vocês, ovelhas, esses membros, você mesmo, ovelhas. Eu vou falar para Mastalha. Mastalha, você, na igreja, você é escrava de quem? Que nada. Você é escrava do pastor. Os membros são escravos voluntários do pastor. E pastor é escravo de vocês. Uma responsabilidade total. Não culpa outro. Obediência. Porque como a gente viveu toda a nossa vida com nossa própria vontade, nossa liberdade, gabando, que vida é minha, dinheiro é meu, tempo é meu, eu faço o que eu quero, isso que é vida. Ah, é? Então você não entendeu bem a vida. Né? Aqui tem muitos escravos. Quando eu vejo, eu vou falar, não leva mal, tá? Eu falo assim: Lívia, cadê seu escravo? Vai estar trabalhando. Né? Mas, Maurinho, você trabalha com alegria, né? Quando não tem trabalho, o que você chora? Porque minha família será sustentada, meus filhos vão crescer. Se você quer amar alguém, então seja escravo primeiro. Senão não ama, não é digno de falar que você ama. A gente quer amar porque você se sente só. Porque todo mundo tem namorado, então eu também quero. Não faça isso, não. Se você realmente quer ganhar escravo, então seja primeiro você escravo. E somos escravos de Deus. Muito feliz. Eu sou escravo de vocês. E serei, lutarei, pedirei a Deus, me ajude com toda a fidelidade, servir sua igreja, servindo você. Amém? Vamos orar.